aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema de hoje vai ser um pouco mais divertido. Vamos falar de curiosidades relacionadas aí ao período da Guerra Fria. A gente tem muita coisa aqui para falar. Coisas que talvez vocês saibam, coisas que talvez seja uma surpresa total, mas com certeza a gente vai falar aí de ícones da cultura do mundo infanto-juvenil que com certeza vocês conhecem e que de alguma forma estão ligados aos ideais de discussão que foram gerados aí durante o período da Guerra Fria. A gente já falou aqui sobre conflitos, a gente já falou aqui sobre essa divisão do mundo, a cortina de ferro ali que foi dividida, que dividia os ideais entre os países que apoiavam os ideais capitalistas dos Estados Unidos e os países que apoiavam os ideais socialistas da União Soviética. Mas se vocês não sabiam, é que, por exemplo, Homem-Aranha, Capitão América, Quarteto Fantástico, esqueci, os Quatro Fantásticos, não, lá em Portugal. Quarteto Fantástico, esses super-heróis surgiram aí no período de guerra e tinham sim a responsabilidade aí de fazer o discurso americano, o discurso capitalista contra o inimigo soviético, né? Depois os Vingadores também vão entrar no... Isso é muito claro para quem assiste os Vingadores, que está por dentro aí da história, mas a gente vai ver como isso foi elaborado lá na época da guerra. Vamos falar aqui um pouquinho sobre as mensagens subliminares, ou nem tanto assim, presentes aí nos quadrinhos. Como é que a gente pode discutir os ideais da Guerra Fria dentro dos quadrinhos? Primeiro, vamos chamar a atenção aqui para um ponto que eu já citei rapidamente, também vou citar rapidamente, não vou me aprofundar muito hoje, que é a questão dessa corrida tecnológica, mas aí um fato específico, um ponto específico dessa corrida tecnológica, que é a corrida espacial, né? Principalmente ali durante a década de 60 e a década de 70, Estados Unidos e União Soviética tentavam provar aí o seu poderio. A gente já viu isso, falando de tecnologia, com a construção das armas, né? Inclusive, existe o discurso aí de que a própria bomba de Hiroshima lá que explodiu, quando os Estados Unidos jogou a bomba lá no Japão, era meio que um aviso para a União Soviética para dizer, olha, nós já temos a bomba, nós já temos a arma, então se prepara aí caso você pense em querer realmente um combate. A resposta, a gente já viu aqui em vídeos passados, a resposta da União Soviética foi mandar construir armas ali já no quintal dos Estados Unidos, como era chamado pelos próprios americanos, Cuba. E a resposta dos Estados Unidos vai ser colocar lá uma base de construção de armas nucleares no Oriente Médio, ali na região, e não fica por aí. As ameaças eram todas veladas. O que a gente sabe é que durante essa corrida espacial, quem vai dar o primeiro passo, né, o primeiro humano a sair da órbita da Terra, estava a bordo do Sputnik, que era de invenção russa. Quase não sai agora, eu enganchei aqui para falar. O foguete russo. O primeiro foguete a ser colocado em órbita, fora da órbita da Terra, foi um foguete russo, o Sputnik. Em resposta a isso, pouco tempo depois, o primeiro homem a pisar na Lua, e tem gente que desconfia se isso foi verdade, foi Neil Armstrong, isso agora lá pelos Estados Unidos, e essa guerra aí era para provar o quanto a tecnologia de cada lado era mais avançada que a do outro lado. Por que eu estou tocando agora na corrida espacial? Gente, a corrida espacial, ela é ali pano de fundo para as histórias que trazem agora, né, que fazem surgir na década de 60, ali no início da década de 60, a primeira HQ que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar falando da HQ do Quarteto Fantástico. Se a gente for analisar ali a base da história do Quarteto Fantástico, eles têm um vilão, né, que tem uma armadura toda de ferro, né, que faz alusão aí à cortina de ferro, como se chamava, que dividiu o mundo inteiro, né, tipo a Europa, mas o mundo inteiro. O principal vilão inimigo deles, esse que lá que tem uma armadura de ferro, ele é o líder de um país que fica ali no leste europeu, e o leste europeu estava quase inteiro formado por países que apoiavam a visão soviética. Então os sinais aí são bem claros, né? Porque esses eram os vilões. O vilão era um líder do leste europeu que se vestia de ferro. E os mocinhos, né, os salvadores do mundo, não só dos Estados Unidos, era o Quarteto Fantástico. Aí representado um grupo de cientistas que estavam fazendo pesquisas espaciais e que em uma dessas pesquisas, em uma dessas viagens espaciais, acabam sofrendo aí uma alteração na estrutura do seu DNA e viram super-heróis. E aí esses super-heróis seriam responsáveis por salvar o mundo desse mega vilão que tinha um plano de dominar todo o planeta, e era ali, tipo, a cortina de ferro do leste europeu
Interessante, né? Outro ponto, outro herói, né, que a gente pode tratar é o Capitão América. O Capitão América não é um símbolo que foi criado aí durante a Guerra Fria. O Capitão América vem antes disso. Ele surge, inclusive, antes da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, durante a Primeira Guerra Mundial, já o Capitão América era usado como símbolo aí, né? E eu tô falando não da imagem apenas do Capitão América, mas as suas histórias em quadrinhos eram usadas já para fazer essa alusão aí ao poder dos Estados Unidos, o herói americano que viria salvar o mundo. Se a gente pegar ali a base, né, da história do Capitão América, principalmente o Capitão América ali relacionado à Segunda Guerra Mundial, tem a questão dos testes que são feitos nas pessoas, nos soldados, né, para alterar também a sua estrutura física. Inclusive é assim que nasce, que surge o Capitão América. E todos os vilões, né, se a gente for pegar pelo menos o filme ali, o primeiro filme do Capitão América, que é baseado na história defendida lá na base das primeiras HQs, fala justamente sobre isso. Um vilão nazista que está tentando roubar os segredos dos Estados Unidos e produzir um exército de supervilões que iria acabar com o mundo ou dominar com o mundo. A própria Caveira Vermelha traz aí em si, né, do próprio vilão, a cor que representava a União Soviética. E aí o Capitão América acaba se tornando um grande símbolo do desenvolvimento e da luta dos Estados Unidos contra o nazismo. O nazismo esse que vai se tornar, né, o grande vilão do mundo, sim. Né? O movimento nazista é o grande vilão do mundo. E se vocês forem olhar, os vilões que vão aparecendo ali, tanto em Capitão América, que depois, já ali no período da Guerra Fria, retorna aí como líder dos Vingadores, os próprios Vingadores, né, combatem ali uma organização, e tem alguns vilões que falam com sotaque alemão, o que já coloca aí pra gente, né, essas ideias que querem ser defendidas aí, essa visão dos americanos como mocinhos e dos alemães, dos soviéticos, dos russos, como os grandes vilões que querem destruir ou dominar o mundo inteiro. Nesse mesmo período, nesse mesmo contexto, não relacionados à guerra, mas ainda relacionados a problemas sociais, a segregação, a aceitação, surge outro grupo de heróis ou anti-heróis, se a gente for olhar e analisar a maioria deles, que são os X-Men. Os X-Men eles já não discutem tão claramente, óbvio, né? Não discutem, na verdade, essa questão aí dessa divisão do mundo na Guerra Fria, mas eles discutem problemas internos, estruturais dos próprios Estados Unidos. Se vocês pegarem aí os dois líderes dos X-Men, né? De um lado a gente tem Xavier, do outro lado a gente tem Magneto, eles falam muito, né? Eles discutem com pontos de vista diferentes, óbvio, sobre segregação. A segregação que os mutantes sofrem de acordo com a aceitação dos humanos ditos normais, mas na verdade, se a gente for olhar todo esse discurso que tem ali por trás, a gente pode fazer uma alusão, e ela é muito clara, sobre a segregação racial, né? Tanto nos Estados Unidos quanto na África. E isso era uma discussão muito forte na época. Inclusive, aí, se a gente for fazer uma comparação, a gente pode dizer que o Xavier, que tem uma visão mais branda, e ele tenta alcançar os ideais, né, acabar com essa segregação na base da paz, ele seria ali Martin Luther King, né, teria o discurso de Martin Luther King, enquanto Magneto representaria essa visão mais violenta, vamos dizer assim, de Malcolm X. Né? A própria ideia, agora saindo de X-Men, né, e já voltando a falar rapidamente ali sobre outro herói que já falamos aqui, Capitão América, a própria Ku Klux Klan, ela aparece ali representada, obviamente o nome não é citado, mas ela aparece ali como uma vilã, durante um arco das aventuras do Capitão América e do próprio, acho que tem auxílio, se não me engano, o Homem-Aranha aparece com participação nesse arco da história do Capitão América, mais uma vez aí salvando a sociedade americana e o mundo do que seriam esses ditos vilões. Mas não só a Marvel, inclusive a Marvel nem existia, o nome, nem lembro agora, mas o nome da produtora era outro, né? Não só o que nós conhecemos como a Marvel hoje, criou aí esses ícones dos heróis americanos, trazendo as cores dos Estados Unidos, defendendo o mundo. Isso também vai acontecer do outro lado, com a DC Comics. A DC Comics também lança super-heróis que trazem ali, né, a bandeira dos Estados Unidos estampada no próprio corpo, pelo menos as ideias nas cores ali estampadas no próprio corpo, defendendo o mundo aí de vilões. Esses vilões podiam ser de outras regiões, não especificamente somente ali da parte da União Soviética. Nós temos o próprio Superman e a Mulher Maravilha. São dois ícones, dois personagens
que se não tem essa ideia de abrir essa discussão, de fazer esse contraponto com as ideias soviéticas, comunistas, né? Ele pelo menos coloca aí a visão do americano, né? Do homem americano como salvador do mundo, né? Você vê lá, praticamente a bandeira dos Estados Unidos estampada na roupa dos heróis. E falando em Superman, tipo, uma coisa que não é lá do contexto da Guerra Fria, mas que é baseada nesse contexto da Guerra Fria, existe uma edição, é um livro, né? Que fala, se não me engano, a tradução para português ficaria como tipo, Filho Vermelho, né? Que seria uma nova versão onde, imaginando, a nave do Superman não caiu nos Estados Unidos, caiu lá na União Soviética. E aí, esse livro, recentemente, em 2015, ele ganhou um boom, começou a ser vendido de novo, assim, lá, né, na Rússia, em alguns outros países ali do leste europeu. Ele é um livro brasileiro, né? Os autores são brasileiros, e eles imaginam agora como seriam os destinos do mundo, né? Eu falo os destinos porque coisas diferentes vão acontecer se o resultado do final da Guerra Fria fosse alterado. É muito legal, é interessante de se ver. Não sei se vocês conseguem achar com tanta facilidade na internet. Eu, para falar a verdade, não procurei. Eu só li um artigo na internet falando sobre ele e eu achei super interessante. Mas aí, alusões à parte, o que a gente sabe é que a cultura americana conseguiu aí suplantar a cultura, pelo menos estamos falando dessa criação de simbologias, né, para a mídia, para os jovens, para os adolescentes. Então a cultura americana consegue suplantar, inclusive, né, os Estados Unidos com o final da Primeira Guerra Mundial já se desenhava esse cenário, mas com o final, inclusive, da Guerra Fria, os Estados Unidos se torna essa grande potência cultural que é hoje. E normalmente todos os símbolos criados pelos Estados Unidos, principalmente esses símbolos, esses heróis que trazem esse discurso da salvação da humanidade e da ética e da moral, eles sempre acabam impregnando o imaginário das pessoas e são sucesso no mundo inteiro. Então isso é uma coisa que a gente não tem como negar. Gente, a nossa análise aqui em cima de HQs, eu citei alguns para vocês, mas existem outros. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão achar no mínimo aí um top 10 de heróis que discutem sobre Guerra Fria, trazendo imagens diretas, referências diretas a todo o processo que aconteceu ali da final da década de 40 até o final da início da década de 90. Se vocês escutaram uma zoada muito estranha agora no final do vídeo, foi minha mãe que caiu aqui atrás com toda a estrutura, quase derruba a câmera do celular. Deixa eu ajeitar aqui. E assim eu me despeço de vocês, deixando aquele velho recado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Eu volto e a gente conversa mais sobre o assunto. No demais, até a próxima aula e tchau!